Salmos capítulo 25, versículo 1 a 5. Salmos capítulo 25, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, Salmos 25, versículo 1 a 5. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Você pode repetir comigo o versículo 4? Faz-me saber os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Amém? Vamos lá, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua. Amém? Versículo 7, podemos ler todos juntos o versículo 7? São os irmãos? Nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Amém? Oremos ao Senhor então. Deus, nós te rendemos glória, louvor e adoração. Pai, nesse momento da tua palavra, abre os nossos corações e permita que todos nós possamos entender aprofundadamente aquilo que o Senhor tem para partilhar conosco, com a nossa vida, com o nosso coração. Jesus Cristo, vem, esteja conosco, nos ensine, nos oriente, nos capacite a viver a tua palavra, a viver a tua verdade de forma pura e sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero focar aqui no versículo 4. E hoje nós vamos ter um tema, não digo um tanto quanto diferente, mas o nosso propósito hoje é orientar-nos aqui debaixo de 5 verdades. A primeira é, nós temos os nossos caminhos, mas Deus tem o seu. Os irmãos ainda conseguem ouvir-me? Nós temos os nossos caminhos, mas Deus tem o seu. Segundo, o problema é a má conduta de muitos, ou seja, o problema da má conduta de muitos, e principalmente na componente financeira, é que cada um quer trilhar o seu caminho. Ou seja, muitas das vezes nós, na área financeira, queremos trilhar os nossos caminhos, queremos construir as nossas convicções, queremos desenvolver os nossos próprios conceitos. E às vezes queremos abraçar conceitos mundanos, sendo crentes, e a Bíblia diz que o justo vive da sua fé. Nós precisamos entender que as bases fundamentais para que possamos não só se estabelecer, mas construir a nossa mentalidade sobre o dinheiro, todas elas estão na Bíblia. O que recomendamos na maior parte das vezes é que nós não só vamos ler, mas ouvir crentes falando sobre isso. E também devemos saber ouvir, porque infelizmente dentro da igreja há muita gente que introduziu temáticas financeiras utilizando conceitos mundanos e conceitos corrompidos. E muitos crentes usam desses conceitos para considerarem como se fossem conceitos bíblicos, mas que na verdade não são. O terceiro ponto é que existe uma forma sábia e prudente de lidar com o dinheiro. O quarto é que Deus quer nos auxiliar no modo como trilharmos o caminho e Ele quer nos orientar para que possamos então caminhar debaixo da sua vontade. E o último ponto é que Deus quer nos disponibilizar os seus pensamentos e os seus desejos. Amém? Eu gostaria que você repetisse assim, só de forma didática, essa última parte. Deus quer disponibilizar os seus pensamentos e os seus desejos para mim. Outra vez, Deus quer disponibilizar os seus pensamentos e os seus desejos para mim. Bom, glória a Deus. Então, irmãos, partindo aqui para o texto onde nós começamos, que é Salmos capítulo 1, 25, versículo 1 a 7. Eu vou parar no 4, mas também se calhar abrir aqui um bocado o versículo 5 e o versículo 6. O salmista ele começa declarando a sua confiança em Deus, amém? Então, e nós precisamos entender logo do princípio que quando eu declaro que eu confio em determinada pessoa, eu não estou só a dizer que eu acredito na tua capacidade de ação, não estou só a dizer que eu acredito na tua capacidade de concretização, mas eu também estou a dizer que independentemente de se tu demorares ou não a fazer o que estás a te propor a fazer, eu ainda assim vou confiar em ti. Amém, irmãos? Então, às vezes nós confiamos nos homens porque fulano é milionário, aqui vamos dar exemplos financeiros, porque o nosso tema é sobre finanças.
fulano tem muito dinheiro, então eu acredito que ele poderá, de alguma forma, vamos dar um exemplo, pagar a minha universidade, porque o fulano tem dinheiro para fazer isso. Então eu confio no fulano por ele ter dinheiro para pagar a minha universidade. Mas é só que quando eu declaro confiança a essa pessoa, eu e nós precisamos entender que ao declarar confiança, nós não estamos somente a confiar no bolso dele. Nós estamos a dizer assim, eu sei que tu tens capacidade para me prover, para me dar, para me sustentar, mas eu também tenho que ter capacidade de esperar o tempo certo para receber o que tu tens para me dar. Não é o fato de eu confiar em alguém que vai diretamente estar relacionado com o motivo dele me atender com urgência ou com emergência. Amém, irmãos? Tu quando vais no hospital e fazes a triagem, temos aqui médicos, nos hospitais grandes usam normalmente o método de Manchester, onde tu colocas as fitas para cada paciente, amém? Dependendo da urgência, o verde é pouco urgente, o laranja, o amarelo é emergente, né? E por aí fora, mas eu sei que o vermelho é tipo, atende agora ou morre. Amém, irmãos? Então, o paciente quando entra no hospital, ele entra confiando no médico, ou seja, na capacidade do médico de não só entender o que ele tem, interpretar, dar um diagnóstico e dar a receita para que ele tenha então o seu problema resolvido. Quando o salmista está dizendo aqui que eu confio em Deus, ele está dizendo assim, Deus, eu sei que tu és capaz de atender todas as minhas necessidades. Mas o que nós precisamos entender é que confiança na Bíblia não se refere apenas a confiarmos em Deus para nos atender às necessidades. Confiança na Bíblia passa por entendermos que Deus tem capacidade para realizar tudo, mas do nosso lado cabe nos entender e saber esperar o tempo que Deus vai fazer as coisas. Amém? Por quê? Porque muitas vezes nós erramos ao pensar que o motivo de confiar em Deus, o motivo de declarar Deus eu em ti confio, tu és o meu Senhor, significa que Ele vai nos atender na urgência das coisas. Porque deixa eu abrir já aqui um parênteses para especificar algo aos irmãos. Deus não atende às nossas necessidades. Por mais que isso soe escandaloso para ti. Deus não atende necessidade, Deus atende o necessitado. Porque às vezes as nossas necessidades, elas são necessidades supérfluas que na nossa mente são necessárias para nós. Mas numa abordagem em leitura divina, Deus percebe que esse filho tem necessidade de água, enquanto que eu percebo que no fundo ele não precisa de água, ele precisa de um tanque. Porque se eu lhe der água sem o tanque, ele não vai ter lugar onde colocar a água. Então Deus não atende necessidades, Deus atende necessitado. Outras versões dessa frase diz que Deus não atende às nossas necessidades, Deus responde à fé. Ou seja, não é sobre o que eu preciso, é sobre se eu tenho condições necessárias ou não para receber aquilo que Deus me disponibilizou. Então, às vezes nós declaramos a nossa confiança em Deus, mas nos vemos frustrados em confiar plenamente em Deus, tudo por um aspecto. Porque nós achamos que falar, Deus eu confio em ti, Deus eu acredito em ti, significa que diretamente Deus vai, assim como um gênio da lâmpada, atender totalmente às nossas necessidades. Enquanto que quando Deus olha para as nossas necessidades, ele coloca elas de parte e prefere olhar para o necessitado, amém? Deixa eu acabar isso. Ele prefere olhar para o necessitado. E Deus percebe qual é, o que é que esse necessitado, o que é que essa pessoa realmente necessita. Porque às vezes as nossas necessidades estão muito relacionadas com o que nós queremos no momento. Mas Deus consegue observar uma necessidade se calhar maior, um fator diferente, ou se calhar olhar para aquilo que são as nossas condições para vermos atendido aquilo que realmente precisamos. Então o salmista começa a dizer, Deus em ti confio. Mas ele arremata dizendo, não me deixes confundido. Ou seja, o que é ficar confundido? Será que eu estou a confiar ou não? Será que eu estou a confiar ou não? Eu não sei se no princípio eu falei o tema da mensagem, mas o tema é mostra-me o caminho. Sabe por que eu disse isso? Porque às vezes nós precisamos entender, eu não digo só às vezes, mas sempre, nós precisamos entender que quando estamos a confiar em Deus, todos nós estamos a trilhar algum caminho. A confiança é um caminho. E o que nós estamos no fundo a fazer aqui é construir uma linha para nós percebermos como podemos aplicar confiança em Deus, principalmente nas questões financeiras da nossa vida. Quantos de nós aqui queremos ver-nos prosperar, ter as nossas contas bancárias abarrotadas de dinheiro, mas a pergunta é, nós queremos ter isso? Temos condições para administrar tamanha coisa? Temos capacidade e capacitação para não só receber, mas saber administrar de forma sábia e inteligente? Porque confiar em Deus é entender que Ele vai me dar, independentemente do tempo que vai passar. Aí eu espero, eu continuo esperando, eu me mantenho esperando até que no final eu consiga receber
aquilo que eu sempre estive a confiar que Deus me daria. Então, quando o salmista diz que Deus não me deixe confundido porque em ti confio, ele conclui dizendo, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Pensa comigo, qual é a maior frustração da vida, às vezes? Quando aquele que faz bem não parece estar a prosperar, mas o que faz mal parece estar a prosperar. Então, eu sirvo a Deus, eu sou temente, eu sou obediente, eu faço a sua vontade mas parece que a minha vida não vai na frente. Mas aquele que não faz nada, não te obedece, não cumpre a tua palavra, esse parece que a vida dele vai na frente. E o crente nessa hora fica frustrado e fala, Deus, eu estou a fazer a tua vontade, eu não recebo nada. Mas aquele que não está a fazer consegue receber. E nós lhe perguntamos por quê? Por isso é que o salmista está a dizer, eu vou confiar em ti, por mais que os meus inimigos triunfem sobre mim. Não me deixes confundido, sabe por quê? Porque o triunfo dos inimigos confunde. Ou seja, a prosperidade de outros, o triunfo, a vitória de outros nos confunde. Quantos de nós olhamos para a vida do outro e começamos a fazer comparações? Fulano já alcançou X, então também eu tenho que alcançar o X que ele alcançou, porque nós dois estamos na mesma luta, nós dois estamos no mesmo processo, temos a mesma idade, terminamos a faculdade no mesmo tempo. Então se ele já está a ganhar X, por que eu ainda não estou a ganhar? Então se ele é meu amigo, crescemos juntos, já comprou um carro, por que eu ainda não comprei? Eu vou dar mesmo exemplos materiais, porque é especificamente disso que nós estamos a falar. E nós não temos que estar aqui a tapar o sol com a peneira. São essas as preocupações que muitas vezes nascem no nosso coração. E são essas as preocupações que muitas vezes fazem com que muitos crentes comecem a ir por caminhos não tão corretos. Porque nós passamos a vida a fazer comparações. E aqui o salmista está a dizer especificamente a mesma coisa. Não me deixes confundido, porque nem que os meus inimigos prosperem diante de mim. Ou seja, todo mundo, e aqui inimigos tu podes colocar adversários, as pessoas próximas que tu estás assim a caminhar com ele toda a jornada da vida. Aí tu terminaste com a amiga na mesma época da faculdade, ele entra numa mega empresa, tu continuas a dar aulas. Aí tu começaste um negócio ao mesmo tempo com alguém e o outro em 3 anos está a prosperar, ganha muito dele, tu continuas na mesma mediocridade, no mesmo estado, parece que nada vai à frente. E tu chegas na presença de Deus e fala, Deus, fulano está a ganhar, o que é que se passa, o que é que eu fiz de errado, onde é que eu pequei? E aí o diabo encontra uma brecha, começa a entrar com assuntos não bíblicos na nossa vida e nós começamos a abraçar esses conceitos. E para você que é empreendedor, tem negócio, sonha criar um negócio, eu vou te dar uma alerta muito importante, preste atenção. Cuidado com os conceitos de negócio e empreendedorismo que esse mundo ensina. Há muita coisa antibíblica circulando por aí que fazem sentido na teoria, mas quando tu vais implementar na prática, tu percebes que só te desvirtualiza daquilo que são os princípios e fundamentos bíblicos. Se tu queres aprender sobre negócios, leia o que outros clientes falam sobre negócios. Não, então estás a dizer que eu não posso ler outros livros. Tu podes, tu deves aprender tudo sobre tudo. Mas a nossa capacidade de filtrar conceitos e princípios é mais importante do que qualquer outra coisa. Semanas atrás eu falei sobre esse conceito do cuida mais de ti, trata de ti antes de tratar dos outros. Esse conceito nasceu onde? Nunca viram aquela imagem da pessoa que ficou a distribuir, mas ficou sem nada? E depois na legenda colocam, antes de pensar nos outros, pensa em ti. Isso é bíblico? Não. Mas faz todo sentido. Por quê? Porque é aquela mesma ideia de que fez tudo pelos outros e acabou ficando sem nada. Me responda uma coisa, o que é que Jesus ganhou na cruz? Fez tudo por nós. Na cruz ele ganhou algum troféu? Recebeu alguma recompensa? Morreu com quem? Morreu sozinho. Mas não fez tudo por nós. Então, por que nós não entendemos que quando ele diz que cada um pega cada um segura a sua cruz, tome sobre si e ele está dizendo assim, você não vai carregar a cruz com os outros, a cruz é sozinho, a cruz é lugar de morte. No reino tu não és prioridade, no reino prioridade é o outro. Ah, não, vou cuidar primeiro de mim, depois. Não, no reino não funciona assim. A regra do reino é ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? E outro semelhante a Jesus não diz que é diferente o mandamento. Ele fala, é o meu mandamento, mas aplica-se. Primeiro é Deus, depois é o próximo. Ele não disse ama a Deus, se ama, depois ama o próximo. Ele nem falou de ti. Sabe por que ele nem falou de nós? Porque se eu te amar, você vai me amar. Se eu te cuidar, você vai me cuidar. No reino é assim, não é sobre eu me cuidar, é sobre você cuidar de mim. Ah, não, então estás a excluir a componente de que eu devo trabalhar, estudar. Não, a Bíblia diz, do Senhor do teu rosto comerás. Uma coisa não quebra a outra. Mas nós estamos a entender que no reino existem princípios
E o mundo cria os seus. Quando nós começamos a abraçar os princípios desse mundo, nós começamos a nos ver fora daquilo que são os conceitos bíblicos. Por isso é que aqui, olhando para o versículo 4, ele diz assim, versículo 3, na verdade serão confundidos os que esperam em ti. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Quem confia em Deus não é confundido. Nós podemos substituir essa palavra confundido por outros sinônimos. Mas o que ele quer dizer no fundo é você não vai parecer estar andando vazio. Eu me pergunto por que muitos crentes, às vezes, quando desejam algo em Deus, e aqui falando especificamente sobre a área financeira, por que muitos sentem-se confundidos, como se Deus não tivesse importado com aquilo que é a sua necessidade, com aquilo que é o motivo pelo qual ele tanto ora. Por exemplo, nós estamos a passar por um momento no país de muita crise, a comida está cara. E muitas famílias têm vivido momentos de muita escassez. E aí o irmão que está nesse momento de escassez, ainda na presença de Deus, começa a falar, Deus, por que colocas frango e bife e picanha na mesa dos meus inimigos, mas na minha tem lambula e farinha? Aí Deus olha para ti e fala, tu tens lambula e farinha a quem tem água, a quem está no lixo, a quem está a dormir à fome. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. E eu aprendi isso muito cedo. Eu detesto me lamentar. Mas entenda uma coisa. Muita gente, e esse é outro conceito mundano, e eu quero que vocês tirem isso da vossa mente. Muita gente, sob o pretexto de não quero me lamentar, acabam quebrando outro princípio bíblico. Que é que quando você é necessitado, você tem que entender que eu sou o necessitado. Não se lamentar não significa que você tem que aparentar ter tudo, está tudo bem. Uma vez eu mandei mensagem para alguém e disse, está tudo bem? Disse, está tudo. Ele disse, não, tudo é muita coisa. Desculpa, não está tudo bem, porque tudo é muita coisa. E tu olhas na Bíblia, vês que aqueles que têm mais posses suportavam os que têm menos posses. Mas até mesmo que tenham menos posses, tenham um coração generoso. Sabe por que Deus às vezes não toca no coração de alguns irmãos para liberarem algo nas nossas vidas? Nós às vezes temos pouco. Achamos que o pouco é irrepartível, é indivisível. E somente os que têm muito é que têm que dividir, somente os que têm muito é que têm que repartir. Mas sabe, tu quando começas a entender, e nós quando começamos a entender que até o pouco é divisível, é dar-nos aquele conceito que o pouco com Deus é muito. Até o pouco com Deus é divisível. Nós começamos a experimentar em Deus uma provisão sobrenatural. Então, irmãos, ele está a dizer, quem vai ficar confundido não serei eu, serão os meus inimigos. No versículo 4 ele diz, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Aqui começamos a entrar um bocado naquilo que é o cerne da mensagem e também chegando já para encerrar o nosso tema. Para dizer assim, Deus tem seus caminhos. Amém? Por isso ele quer dizer assim, Deus me faz saber os teus. Deus tem seus. E depois ele diz, ensina-me as tuas veredas. Caminho aqui do hebraico é derek. Está relacionado com, além de um caminho literal, indica nossos hábitos, nossos caráteres, nossos comportamentos morais. Já a vereda aqui do hebraico é orak, que está diretamente relacionado com o nosso modo de viver. Então quando ele fala, me faz saber os teus caminhos, ele não termina por aí. Eu não quero só saber o teu caminho, Deus. Eu preciso que tu me ensines as tuas veredas. Então, uma coisa é caminho, outra coisa é vereda. Uma coisa é como andar, outra coisa é como me comportar enquanto eu ando. Porque às vezes nós sabemos até andar, mas não sabemos nos comportar enquanto andamos. Eu posso ir no caminho certo, mas não me comportar da forma certa. O que o salmista está dizendo é assim, mostra-me o caminho. E sabe por que eu comecei com aquela introdução? Porque muitas vezes nós erramos, não porque não sabemos o caminho, é porque não sabemos as veredas. Porque o caminho às vezes é óbvio, é claro para nós. Sabemos como andar, como proceder, como caminhar, mas há o entendimento. Porque o caminho tu sabes, mas as veredas nos são ensinadas. Ele diz, faz-me saber o caminho. Ensina-me as tuas veredas.
Onde é que eu conheço o caminho? Palavra de Deus está nas Escrituras. Tudo quanto nós precisamos está nas Escrituras. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos trilhado o caminho. E se tu não tens trilhado, se nós não temos trilhado, é hora de começarmos não só a conhecer o caminho. Por isso é que ele diz, tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. O que é luz para o caminho? Pensa numa estrada e tem luzes que iluminam a estrada. Amém? Então pensa numa estrada, via expressa, coloca a tua via expressa na tua mente, aleluia. Já tem via expressa na mente? Agora imagina as luzes da via expressa. Amém? Então está lá. Luz para o caminho. Mas o carro, mesmo com luz no caminho, ele ainda está com o farol aceso. Por que se tem luz no caminho ele precisa acender o farol? Porque uma coisa é o caminho iluminado, outra coisa é a lâmpada nos pés. Porque às vezes o caminho está acendendo, a luz desaparece. Quando você vai expressa, né? Sabe que tem parte acesa e parte apagada. É como se Deus estivesse a dizer assim, eu estou a te dar um backup. No momento em que o caminho ficar escuro, você ainda tem farol. Você ainda tem lâmpada nos pés. Além disso, Deus está dizendo assim, eu não quero só que você conheça o caminho, eu quero que você saiba andar no caminho. Às vezes, a luz do caminho não é suficiente, você precisa da lâmpada dos pés. Porque luz no caminho te dá uma visão de profundidade, lâmpada dos pés te dá uma visão de proximidade. Eu consigo olhar fundo quando a estrada está iluminada. Sabe quando a via expressa está iluminada, você está lá no Isia, a descer o Isia, mas consegue ver já todo o caminho até onde verificar se tem carro, se não tem. Você consegue ver porque está tudo iluminado. Mas só quando você vai chegando aos poucos é que tu consegues ver com maiores detalhes o quanto as coisas estão, quais são os objetos que estão na estrada, se tem buraco ou não. Tudo por quê? Porque tu tens um farol que te dá a visão de proximidade. Essa é a diferença entre caminho e vereda. Caminho é uma percepção longa, onde eu devo caminhar, esse é o trajeto, Deus já estabeleceu. Mas vereda, ele nos ensina, passo a passo, processo a processo, como lidar, como proceder, como caminhar. É isso que Deus quer nos ensinar. Porque às vezes nós nos limitamos no caminho e nos esquecemos das veredas. Não é só sobre ver caminho, é sobre saber andar naquele caminho. Então há muita gente que está no caminho, mas está andando mal, mas está a se comportar mal, mas está a proceder mal. Porque às vezes nos limitamos no caminho. E nós precisamos que Deus nos mostre o caminho. E deixa dizer, Ele só te ensina as veredas quando tu sabes andar no caminho. Quando nós sabemos andar no caminho. Então, condição para saber andar no caminho é estar no caminho. Amém? Glória a Deus. Amém mesmo? Amém? Amém. Pergunta então, irmão, você está entendendo? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Essa é aquela parte da mensagem que os pais velhos contam uma história. Só que você está ouvindo, não tem uma história para contar. Eu acho que você mais velho falar. Em 92, eu conhecia um tio, um avô. Epá, nós não vemos 92, amém? Mas eu quero te contar uma história. Ela é bíblica. Ela é bem bíblica. Bem bíblica mesmo. Uma história que faz 1 minuto. Quando a arca foi removida e estava a ser muito mal levada, eles não entenderam como, não entenderam as veredas, mas eles sabiam o caminho. Lembra dos 2 que morreram? Porque tentaram segurar a arca que estava a cair? Lembra, né? A arca era para ser levada nos ombros, começaram a levar com os carros. Eles até conheciam o caminho até Jerusalém. Sabiam onde a arca tinha que ir. Mas o problema não estava só no caminho. O problema estava que eles não sabiam como caminhar no caminho. O comportamento, o que deveria ser feito. Então não é só sobre saber onde eu levo a arca. É entender como eu vou carregar a arca. Às vezes nós começamos a errar e falhar nesse aspecto. Sabemos que o destino é lá, mas começamos a tomar decisões erradas ao ir para o destino. Sabe qual é o maior problema que faz muita gente errar?
Tens algum palpite? Qual é o meu problema? O que é que faz os crentes tomarem decisões erradas na vida? Outra ideia. É uma frase. Deus me falou. Eu não quero contestar que ninguém aqui ouve Deus. Eu respeito o que vocês ouvem de Deus. Mas às vezes nós temos que questionar aquilo que ouvimos. Deus já nos disponibilizou as Sagradas Escrituras, amém? Mas eu quando vou orar, eu não passo a vida a ouvir Deus. Eu não sei se você ouve Deus toda hora que você vai orar. Eu não ouço Deus toda hora que eu vou orar. E tipo, quando eu ouço Deus, eu sei que é Deus porque é raro. Sabe por quê? Porque Deus te deu Bíblia, Deus te deu orar, Deus te deu tudo para você comprar esse filho, para não depender do que Ele fala. Porque Ele já disse tudo nas Escrituras, amém? Toda a palavra que Deus nos fala tem que ser confrontada com a Bíblia. Ele não pode falar nada que está fora. Porque é a palavra dele. Então, sempre que eu ouço algo, eu tento entender pelas Escrituras se há respaldo, se há alguma coisa que justifique. Se nada está fora dos princípios. Se algo for, eu falo, desculpa, Deus, mas ou meu Senhor me fala bem, também se foi que falou, não vai falar mal, então eu falo, eu entendi mal. O erro está sempre em mim. Eu entendi, mas Deus, eu não percebi dele. Mas há um risco que nós às vezes corremos, que quando começamos a ouvir Deus, e eu não duvido que nós ouvimos Deus, nós começamos às vezes a entrar por um lugar que deixamos de duvidar, não é duvidar, deixamos de julgar aquilo que ouvimos. Se você está nesse nível, que deixa de julgar o que você ouve, de julgar as profecias, avaliar e tudo, reter o bem, a Bíblia ensina a fazer isso. Se Deus colocou nas Escrituras que nós devemos analisar tudo, reter o bem, até o que Ele diz deve ser analisado, para você entender se você não errou ou não, porque não é Deus que vai errar, é você que em algum momento errou. Nós temos que entender isso. Então, o que muitas vezes nos faz proceder mal nas nossas veredas é o fator ouvir Deus. E repito, não duvido que Deus fale contigo. Mas minha experiência não é tua, se calhar você ouve Deus todo santo dia. Eu não ouço Deus sempre. São momentos específicos, em situações específicas. Todos vocês sabem o quanto eu passei quando a minha mãe adoeceu. Eu não ouvi Deus nenhum único dia. Nenhum único dia. Eu queria ouvir alguma coisa, eu não ouvi nada. E pasme, até hoje, eu não ouvi nada sobre a sua. Achas que o meu coração já não falou? Meu coração começou a falar há muito tempo. A minha mente começou a me botar de palavra que eu recebia, mas eu entendia, não, assim, não é assim. Porque a minha mente, o meu coração podia ouvir uma coisa, mas eu sabia isso de Deus. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Fala, Antônio, irmão, você precisa aprender a ouvir Deus. É sério, irmãos. É fazer mesmo filtro. Porque às vezes nós lemos o livro das profecias, achamos que eles dormiam, acordavam com Deus, aí eles falam, isso que não era assim. Pensa num cara que viveu tipo 100 anos e 24 profecias. Como é possível? Numa média de quantas profecias por ano? Tipo, uma profecia em cada 20 anos. Mas você lê no livro dele 24 profecias, mas ele viveu 90 e tal anos, então tipo, no mínimo ele recebia uma profecia a cada 5 anos. E ele ainda não tinha a Bíblia escrita, mas hoje nós temos. Então, muitas coisas que nós queremos ouvir, já está escrito. E nós vamos atrás de ouvir alguma coisa e acabamos ouvindo nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vontades. E começamos a errar nas veredas. Até sabemos o caminho, mas erramos nas veredas. E é debaixo dessas verdades que eu quero terminar. Verso, irmãos. Presta atenção, não, bem importante. Aprender a ouvir Deus nos obriga primeiro a aprender a ficar calado. Amém? Quem não sabe ouvir as pessoas, eu duvido se ele sabe ouvir Deus. Desculpa. Irmão, se você não sabe ouvir as pessoas, calar ainda, ouvir. Quando eu digo calar, não é calar a boca. É calar a mente, calar o coração, calar as vontades, cala a tua alma, fica em silêncio. Ouve mesmo, entra no zero absoluto. Quando você está ouvindo alguém, está pensando, você não está ouvindo. Se você está ouvindo essa palavra agora e está pensando um monte de coisa, a me contradizer, a se misturar com o boi de assunto na tua mente, você não está me ouvindo. Você só não está me entendendo. Está tentando te ouvir, não está fazendo nada. Se as tuas emoções não estão fechadas, você não está ouvindo. Se as tuas vontades não... Ouvir é calar a alma. Emoções, vontade de sentir, tudo apaga e presta atenção.
para o que as pessoas estão a dizer. Eu comecei a viver um nível muito profundo de transformação na minha vida quando eu comecei a praticar audição. Quando eu comecei a parar para ouvir. Pregações que eu ouvi há anos atrás, agora quando ouço calado, eu entendo o que estão a dizer. Sabe quando você aprende a ouvir, Marisa? Você não ouve só o que a pessoa diz. Você ouve até, parece que o coração da pessoa. Sabe? Uma intençãozinha. Uma frasinha. Então. Você naquele então, você entende algo além do então, porque você está ouvindo. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção. A fé vem pelo ouvir. O exercício da audição é importante. Então, eu não tenho tempo para ouvir uma pregação, eu não tenho tempo para ouvir a exortação do irmão, eu não tenho tempo para ouvir ninguém, só quero ouvir os meus pensamentos, as minhas convicções. E eu acho que quando o coração está a ouvir Deus. Se você passa a vida a ouvir o teu pensamento, tuas ideologias, tuas emoções, quando você entrar no quarto para orar, você vai contar a ouvir o quê? Teus pensamentos, tuas ideologias, tuas emoções, no mínimo. É saber entrar no silêncio absoluto para ouvir o que Deus tem para falar em nossos corações. Por isso eu quero concluir com Salmos 37. Salmos 37, versículo 1 a 7. Mas eu quero ler só o versículo 4 e o 5, porque já estamos em cima da hora. Versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Nós começamos a dizer, Salmos 37, versículos 4 e 5. Nós começamos a dizer no começo que nós temos os nossos caminhos, que Deus tem os seus caminhos. Por isso é que no Salmo 25 ele diz, ensina-me os teus caminhos, mostra-me os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Mas agora aqui o salmista já não está dizendo que Deus tem os seus caminhos, está dizendo que nós também temos os nossos caminhos. Por isso ele está dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Então Deus tem os seus caminhos, nós temos os nossos caminhos. Mas há um lugar onde nós podemos convergir os caminhos do Senhor com os nossos, a partir do momento que eu começo a entender que os meus caminhos precisam ser entregues ao Senhor. Ou seja, Deus não quer que você siga um padrão já estabelecido. Não. Deus sabe que você tem o teu caminho, porque você tem a tua jornada, você vai viver o teu processo, mas a tua jornada, o teu processo deve estar na mão do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, tua conduta, teu caráter, teu proceder, precisa ser entregue ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Fará aonde? No caminho. Não é sobre nós fazermos o caminho, é sobre ele fazer. Então, a partir do momento que eu entrego o meu caminho, deixo que ele faça. E dentro das circunstâncias, dentro do deixar Deus fazer, nós precisamos entender que uma das coisas que ele vai fazer é começar a definir regras de como vamos andar nesse caminho que nós entregamos na mão dele. Fala, não, filho, esse caminho está fixe, mas vamos ter esse trajeto daqui, vamos colocar o outro. Vamos remover esse daqui, vamos fazer aquilo. Não, aqui faz assim, não, aqui vai dar direito, aqui curva. Ele começa a definir trajetos, porque ele é quem cuida do caminho e já não nós. E às vezes nós queremos ser donos das nossas vidas e quando falamos sobre finanças, pior ainda. Quantos de nós temos colocado Deus na preeminência total das decisões financeiras e de qualquer outro aspecto da nossa vida? Quantos de nós temos feito isso? Muito poucos. Talvez todos nós, talvez alguns. Mas a verdade é que a Bíblia nos convida a entregar o caminho ao Senhor. E aqui ele diz, e eu amo esse texto, antes de mandar entregar, ele dá um conselho poderoso. Deleita-te também no Senhor. O que é deleitar? Agrada-te, satisfaz-te, considera-te pleno no Senhor. Por isso é que eu dizia no começo, temos, mas nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque nunca conseguimos nos deleitar o suficiente nele. Eu passei anos meio que assim, aborrecido. Porque as minhas orações eram, Deus, eu preciso de mais dinheiro. Deus, eu preciso de mais. Deus me dê, Deus, por favor, você sabe, a tua obra precisa, eu tenho que apoiar fulano, Beltrano, temos que ajudar aquela... E eu passava a vida a falar isso. Até que Deus disse, quem disse que és tu quem apoias? Quem disse que é sobre o que você tem? E são aquelas raras vezes que eu ouço assim, Deus, nitidamente, no coração. Não é sobre você. Porque quando eu te dar e você dá, você vai se vangloriar porque está dado. Quem cuida da minha obra sou eu. Falava Deus comigo. Quem sustenta a minha obra sou eu. Quem apoia o aflito e necessitado sou eu. Você até pode ser um canal, mas é sobre mim, não sobre você. Foi aí onde eu entendi.
que não é sobre eu desejar, é sobre eu me contentar, me deleitar em Deus. Quantos de nós temos nos deleitado em Deus? Nos contentado com o que temos? Mas sabe o que é que o mundo ensina? Não aceita a tua condição. Não, eu não estou dizendo para você aceitar que é pobre e acabou. Não, não é sobre isso. É não viver inquieto. É não viver inquieto. Vou repetir novamente. É não viver inquieto. É se deleitar. É entender assim, Deus, eu preciso de mais. Eu necessito de mais. Eu preciso de acréscimo nessa área. Mas se tu estás a me dar isso, obrigado. Eu vou me satisfazer com o que o Senhor me dá. Porque aí quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que algo vai acontecer. E muitas versões da Bíblia traduzem esse versículo de uma forma a dar a entender que quando eu me deleitar, Deus vai dar tudo como o coração desejar. Mas o termo hebraico para o conceder é Natan, que quer dizer dar, por, estabelecer ou conceber. Algumas versões da Bíblia diz que deleita no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Não, o termo aí não é satisfazer, é conceder. É como se a Bíblia quer dizer, quando nós nos contentarmos em Deus, Deus vai fazer algo poderoso. Muito poderoso. Ele vai pegar o que Ele quer que a gente deseje e vai colocar no nosso coração. E aí quando nós começamos a nos deleitar em Deus, o que nós vamos desejar não são as nossas necessidades, é o que realmente Deus deseja. Aí Ele vai partilhar os desejos dele conosco, os pensamentos dele conosco. Quando eu entendi essa verdade, eu deixei de reclamar e passei a ser mais feliz e alegre, a me contentar. Algo aconteceu poderoso no meu coração. Eu deixei de desejar ter mais. E automaticamente uma chave mudou em mim. Deus começou a colocar outros desejos no meu coração. Porque o meu desejo, Marisa, era sempre ter mais para poder ajudar mais. Como se a necessidade dependesse de mim, mas ele depende de Deus. E Deus começou a colocar outros desejos que não tinham nada a ver com ter mais. E sabe o que começou a acontecer quando eu deixei de desejar ter mais? Eu comecei a ter mais. Porque o desejo de ter mais está diretamente atrelado com um desejo que muitas vezes é carnal, é artificial, é natural. E nós querendo ter mais, não vamos ter capacidade para assimilar e administrar o mais que Deus quer nos dar. E eu, quando deixei de desejar ter mais, Deus começou a me ensinar a administrar o menos, o pouco. Deus começou a me ensinar a administrar o pouco que eu tinha, a fazer uma gestão inteligente, sábia. E aí sim, quando eu deixei de desejar, a coisa começou a acontecer. Então, às vezes, nós só não recebemos porque estamos muito ávidos em ter. Então, para você que está atrás dessa realização, dessa concretização, o pedido que nós precisamos fazer a Deus é muito simples. Mostra-me o caminho. Ensina-me a caminhar neste caminho. O caminho das finanças, da vida financeira, é um caminho de muitas armadilhas. Se nós não sabermos andar nele, nós podemos nos desviar, nós podemos falhar, nós podemos errar muito. Temos que aprender a trilhar andar no caminho. Você conseguiu entender? Pergunta ao teu irmão se ele entendeu. Irmãos, o caminho, vou repetir, o caminho das finanças é muito traiçoeiro. Se nós não aprendemos a nos contentar, a nos deleitar, e não permitir que conceitos mundanos se impregnem em nós, nós podemos errar feio, mas feio mesmo. Deus não quer que nós erremos. Eu sei que Deus vai levantar uma geração muito próspera, abençoada aqui no nosso meio. Mas ao mesmo tempo que você for prosperar nos teus negócios, no teu emprego, na tua vida, não se esqueça, não abrace conceitos mundanos. E na próxima quarta, quando nós estivermos a terminar, nós vamos terminar com um assunto que é extremamente importante. O objetivo da mensagem de hoje foi mesmo só esse. De mostrar que o caminho é traiçoeiro, que você precisa aprender a trilhar esse caminho. E a não abraçar conceitos nenhuns. E aprender a ouvir Deus da forma certa. Se nós aprendemos a ouvir Deus
tapar nossos ouvidos, aprender a ouvir o homem primeiro, entender que maior parte, quase tudo que tem, nós temos escrito nas Escrituras para nos auxiliar, para nos orientar. Nós certamente caminharemos bem por essa vida. Muitas vezes que eu fui na presença de Deus e disse, Deus fala comigo, Ele disse, abre a Bíblia. Não sei se isso acontece contigo, mas comigo é muito recorrente. Deus fala algo para mim, abre a Bíblia. Aonde? Ele dá o texto. Aí eu começo a ler, aí eu recebo a resposta. Deus falou comigo. Não retiro a questão do sobrenatural. Nós amamos isso, queremos que Deus fala. De forma audível, não, Deus fala. Mas o comum e o que nós devemos todos os dias abraçar é que a principal voz de Deus nas nossas vidas já está escrito. Tudo quando Deus quer que aprendamos já está escrito, já está definido na palavra dele. Amém? E sobre o dinheiro, as coisas não mudam. Elas permanecem. Que Deus possa te abençoar.